Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 9 de junho. Nós estamos na 9ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Hoje a igreja celebra São José de Anchieta. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a expectativa das autoridades judaicas ia contra a do povo humilde. Os fariseus acreditavam que Jesus, como Messias, deveria tratar de restaurar a realeza dos templos do rei Davi. E eles, então, usufruiriam das comodidades e do luxo da corte real. Havia um grupo popular que tinha as mesmas esperanças que os fariseus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um burrinho, diz o Evangelho que os que ali se encontravam cortavam ramos das árvores e estendiam seus mantos, clamando: bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, hosana no mais alto dos céus. Nós vemos esse tipo de comportamento, não somente deles, mas também de Judas Iscariotes. Judas o tempo todo queria que Jesus assumisse o poderio político da época. E Jesus, por diversas vezes, disse que não era essa a missão, que ele não veio com esta finalidade. Muitos não compreenderam isso, nem Judas, nem esses que acusam Jesus, nem aqueles que o aclamavam como rei. A realeza de Jesus é outra, como ele diz ali quando interrogado por Pilatos, mas o povo não compreendeu. Muitos, na verdade, não compreenderam o que Jesus estava falando e qual era realmente a missão de Jesus. Hoje a igreja também celebra São José de Anchieta. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, e mudou-se ainda bem jovenzinho, com 14 anos, para Portugal, em prol dos estudos. Ingressou na Universidade de Coimbra para estudar letras e filosofia. E foi então em Portugal, o local onde ele teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Assim como o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, José foi um peregrino nesta terra, viajou por diversos lugares nos quais fundou escolas, cidades, ensinou e aprendeu diversas faculdades com o povo nativo. Muitos são os milagres, as curas e os dons atribuídos a esse santo, que viveu sua missão em intensa oração e comunhão com o Espírito Santo, na companhia da Virgem Maria. Ele é considerado o apóstolo do Brasil. José de Anchieta foi beatificado em 22 de junho de 1980 pelo Papa São João Paulo II. No dia 3 de abril de 2014, foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco, que, pela intercessão de São José de Anchieta, santos da nossa igreja, nós consigamos compreender os projetos de Deus para conduzir a nossa vida em comunhão com a vontade de Deus. Sabemos que as coisas dão certo na nossa vida quando nós decidimos caminhar em comunhão com o Senhor. Quando Deus nos pede algo e nós vamos por outro lado, fazendo o oposto, às vezes por uma insistência, por uma teimosia nossa, as coisas não dão certo. Jesus
por diversas formas e diversos momentos, deixou claro qual era a sua missão, o que ele veio fazer como enviado do Pai, como Messias, que há muito tempo o povo esperava, desde o Antigo Testamento, né? O povo esperava. E mesmo ele mostrando com palavras, com parábolas, de forma prática, ressuscitando, curando pessoas, libertando, mesmo assim muitos não o compreenderam e insistiam naquilo que tinham em sua cabeça, que Jesus deveria assumir o poderio político daquela época, né? E tornar-se rei, deixasse ser aclamado rei pelo povo. Que nós não tenhamos dificuldades de enxergar o propósito de Deus para a nossa vida, que todos os dias se manifesta de diversas formas também, através de pessoas que nos chegam, através de pregações, de diversas formas Deus nos fala. Nossa mente, nosso coração esteja aberto ao Senhor para compreendermos a sua vontade, nos abrirmos e, colocando a nossa vida em comunhão com o Senhor, permitir que a vontade de Deus prevaleça. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.